Bom, se não vai ter clássico no Campeonato Paulista, na final, vai ter no Rio de Janeiro. E um clássico que se tornou hegemônico nos últimos anos, né, o Mauro César Pereira? Porque se a gente for falar do Fla-Flu, é a 4ª decisão consecutiva de Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. E agora chega essa final com uma certa freguesia do Flamengo, né? Nos últimos confrontos foram muito mais vitórias aí do Fluminense do que do Flamengo. Eu nem sei se a produção levantou aqui. Ó, o Fluminense venceu 5 dos últimos 7 confrontos contra o Flamengo, tá? 5. Então, ó, venceu pelo Brasileirão de 2022 e só perdeu uma, porque a outra foi empate. Dos últimos 7 confrontos, 5 vitórias do Fluminense, 1 empate e 1 vitória do Flamengo. O Fluminense é o time que mais ganhou do Flamengo desde 2021. São 12 jogos, 8 vitórias do Fluminense, 2 empates e só 2 derrotas, um aproveitamento de 70%. Ou seja, é uma final que tem clássico, né, Mauro? E um clássico onde o Flamengo se encontra numa situação diferente, porque geralmente o Flamengo é favorito nos confrontos dentro do Brasil. E agora vem com esse Fluminense que é uma pedra no sapato do Flamengo. Eu acho que vão ser 2 jogaços, pelos estilos de jogo dos 2 clubes. Você concorda ou não? Tem tudo para ser, né? Nenhum dos 2 times tem características assim de ficar só se defendendo. Se o jogo fosse amanhã, assim, quarta-feira, o primeiro confronto, acho que o Fluminense teria um favoritismo bem claro. Mas como vai ser só no dia 2, hoje ainda é dia 21, né? Então ainda faltam aí 12 dias para o primeiro jogo, e uma semana depois o segundo jogo, acho que aí tem um tempo grande, né? Um tempo grande para, principalmente, o Flamengo corrigir seus problemas, colocar jogadores em forma, quem sabe curar o Arrascaeta, que está contundido. E o Fluminense vai seguir na toada dele, né? O Fluminense deu folga, voltar a trabalhar amanhã, o Flamengo na quinta, e os 2 vão ter aí 10 dias de treinamento. Eu acho que até lá a tendência é ser mais equilibrado, como foi bastante equilibrado o último jogo. Acho até que o Flamengo foi melhor que o Fluminense no último jogo, embora tenha perdido. Mas o Fluminense, de fato, nesse recorte da história, está uma freguesia clara aí. O Flamengo tem perdido direto o Fluminense no Brasileiro. Até no ano que foi campeão, perdeu o Fluminense. Quando foi campeão em 2020, foi derrotado pelo Fluminense, quando era treinado do Flamengo pelo Rogério Ceni. Então, eu acho que tem tudo para ser uma grande final. Uma grande final. Especialmente se o Flamengo conseguir corrigir seus problemas. O Fluminense tem um time mais pronto, trabalho de mais tempo, né? Mas também tem as suas oscilações, né? Nesse campeonato teve alguns momentos. Ele ganhou um jogo do Vasco jogando menos que o Vasco, perdeu um jogo deu 2 jogos de volta redonda, ele perdeu. Deu de 7-0, mas perdeu 2 vezes a volta redonda, né? Uma na fase de classificação e a outra no jogo de ida da semifinal. Então eu imagino que vai ser vão ser 2 jogos equilibrados. Não imagino jogo feio, jogo picado, não. Pode ser um jogo assim, meio brigado, como o último foi, teve muitas faltas e tudo, mas uma temperatura um pouco mais quente. Mas, tecnicamente, tem tudo para ser uma final bem interessante. Fluminense é favorito, Mauro? Diante dessa... Se fosse quarta-feira, o primeiro jogo, sim. Até lá, eu acho que não. Até lá, eu acho que as coisas mudam bastante. Se fosse quarta-feira, por quê? O Flamengo não teria o Arrascaeta, que está machucado. O Flamengo vem com problemas que ele pode corrigir, treinando até lá, escondido do X9, né? Sempre com cuidado especial com o X9. O X9 está sempre aí em evidência, sendo muito comentado. Até o repórter fala o nome do X9, pô. Não fala o nome, mas cita, né? Ou X9, cita o apelido, né? Não o nome do dito cujo, me expressei mal. É um sucesso o X9, né? Se fosse carnaval amanhã ou depois, ia ter um bloco X9. Já tem a escola de samba X9 paulistana aqui, né? O bloco do X9 ia surgir lá no Rio de Janeiro. É sério. Ou então ia ter muita gente fantasiada do X9, que passou o carnaval agora. E a onda do X9 cresceu depois. E com um personagem na ala espetacular, se ele tiver até lá, né? A ala e um personagem com a roupa do professor Vitor Pereira, só de binóculo, procurando na passarela. O que estava muito X9, presente no carnaval foi a sogra do Vitor Pereira, né? Teve muita gente fantasiada de sogra do Vitor Pereira. Certeza que essa imagem... vestido de mulher com bigode, plaquinha, sogra do Vitor Pereira. Certeza que essa imagem vai pro ar. Se acontecer isso, a pessoa, uma ala do X9 e o professor só procurando para encontrar. Muito legal. E você lá na Marquês Sapucaí, ei, X9, vem aqui só para te ver. Vai ser muito legal, vai ser um espetáculo. Mas, ó, eu acho o Fluminense um pouco favorito, diante da fase dos 2 times. Você acha, Flávio Prado, não? O Mauro acharia se fosse na quarta-feira, mas acha que agora tá muito igual por ter aí a semana cheia. Você? Eu também acho isso. O Vitor Pereira, quando estava no Corinthians, ele falou que
Ele tinha que fazer o time de um jeito diferente para enfrentar o Diniz pelo ineditismo da forma de jogar do Fluminense. E aqui em São Paulo teve um jogo que eu não vi, mas conversava com o Bruno sobre isso e falei, pô, o Vitor Pereira meteu 3-0 no Fluminense. Aí o Bruno lembrou que estava 1-0 até o fim e os 2 gols foram praticamente nos acréscimos. Eu estava fazendo outro jogo, eu só vi o resultado desse jogo. E em cima disso foi equilibrado. Eu achava que havia esse desequilíbrio nesse caso aí. O Flamengo tem muito mais recursos do que o Corinthians, obviamente, muito mais. Então acho que dá para o jogo ser bem equilibrado e até compensar esse desnível de preparação. Hoje o Fluminense é um time pronto já há algum tempo, mas o nível de jogadores do Flamengo deve levar o jogo para um equilíbrio assim, tipo o Vitor Pereira tentando parar aquela saída de bola do Fluminense e nesse sistema, se ele tomar a bola, ele tem uma qualidade fabulosa para fazer gols. E aí vai obrigar o Fluminense a se expor um pouquinho mais. Então acho que vai ser um jogo muito equilibrado, decidido em detalhes mesmo. Vai dar certo a marcação ofensiva do Flamengo, que eu acho que vai acontecer? Vai conseguir tomar essas bolas? Não vai. O Fluminense, o toque de bola rápido dele pode abrir espaço e ele começar a fazer gols? Então vai ter uma série de fatores que vão definir isso. O Vitor Pereira sabe como jogar contra o Diniz e sabe que é um jeito especial, vai ter que treinar muito para esse jogo. E tem um material humano que ele não tinha aqui no Corinthians quando ele acabou se classificando. No jogo do Rio estava 2-1 para o Fluminense, e aí o Corinthians acha um gol, empata, e aí que o Corinthians elimina o Fluminense. Mas você vê, são detalhezinhos que mudaram o lado pro lado do Vitor Pereira. E agora ele tem um material humano melhor. E até nesse jogo, né, do Corinthians 3, Fluminense 0, eu peguei até aqui direitinho, o segundo gol do Corinthians aos 90 mais 1 e o terceiro aos 90 mais 4. Né? Então estava 1-0 até os 46 do segundo tempo. Nesse Flamengo e Fluminense, concordo que se o jogo fosse mais rápido, agora ou até no próximo fim de semana, o Fluminense chegaria melhor, porque o Fluminense está melhor que o Flamengo até agora no ano. Até porque o Fluminense tem mais tempo de trabalho, vai falando na parte coletiva. O Flamengo tem um trabalho que começou há pouco tempo e claro que individualmente o Flamengo tem jogadores melhores, mas ainda está tentando se ajustar como time. O Fluminense já tem uma identidade bem clara como equipe e na média fez mais jogos bons do que o Flamengo na temporada. Então acho que quanto mais, se o jogo fosse imediatamente, concordo que a diferença para o Fluminense hoje seria maior. Mas o Flamengo tem tempo para se ajustar e principalmente tem a parte tática, a estratégia e a parte física também dos atletas. E o Flamengo no jogo da primeira fase ele foi melhor que o Fluminense enquanto teve fôlego. Enquanto conseguiu marcar bem a saída de bola do Fluminense. Fez 1-0, fez um segundo gol que foi anulado, que foi marcada uma falta em cima do André, e do Matheus França no André. Então o Flamengo ali o árbitro poderia não ter dado a falta, às vezes não dá, 2-0, seria difícil. Estava funcionando a estratégia de marcar a saída de bola, não teve fôlego para aguentar, e o Fluminense conseguiu equilibrar o jogo e até foi melhor em alguns momentos e virou. Então o Flamengo, eu imagino que a estratégia vai ser mais ou menos parecida. Acho que o Flamengo, o Vitor Pereira deve estar pensando numa marcação forte de saída de bola e vai ter que ter fôlego para fazer. Então esses dias são importantes para o Flamengo tentar se preparar na parte física, tentar ter mais fôlego. Acho que vai exigir muito da parte física esse confronto, porque individualmente o Flamengo tem mais jogadores, mas no coletivo até agora o Fluminense jogou mais bola que o Flamengo. Sucesso de bilheteria, sucesso de audiência. Quem organizou o campeonato, com as entidades que organizam o campeonato, eles estão soltando rojões. Foi exatamente o que deve ter passado quando os caras colocaram na mesa lá. Agora vamos fazer o campeonato do ano que vem? Tomara que a final seja Fla-Flu. E 2 jogos. Então vai ser realmente um sucesso. E tomara os jogos sejam bons. É verdade, eu também acho que está mais ajeitado o Fluminense, mas 2 jogos. Acho que o primeiro jogo sempre é muito importante numa decisão assim. Pode até decidir, claro, muda todo o curso da história, dependendo do que acontecer no primeiro jogo. Aí quem tem que jogar aberto, se tem bom resultado, dá uma seguradinha. Enfim, é um sucesso de espetáculo. Vai ser o campeonato estadual que mais vai chamar a atenção no seu momento final. Mauro Betting chegando aqui também para o debate. Boa tarde, Mauro. Boa noite, Betting. né, pelo horário. Boa noite. Boa noite. Fla-Flu, né? Em São Paulo, o seu Palmeiras já é campeão, né? Não vai ter... Já não é e não é o meu. Não vai ter... Mas, não mas vai é o ter grande clássico favorito. na final. A gente estava falando sobre isso, do Água Santa, da grande conquista do Água Santa. Agora, no Rio, é um clássico que a gente já está falando aqui. Nos últimos 4 anos, a mesma final. Impressionante. São os 2 times que estão com a hegemonia no Campeonato Carioca.
Dá pra dizer que hoje o todo-poderoso Flamengo não é favorito? Que o favorito é o Fluminense? Hoje, nesta terça, 21, que é hoje? Hoje é 22. Enfim, hoje é o Fluminense, se fosse 21, o jogo amanhã, 21. Se fosse amanhã, seria o Fluminense. Mas é como destacou uma hora, a gente falou ontem também aqui no Bate-Pronto, né? Tem quase 2 semanas até lá. Isso vale para esses finais do Estadual de Minas, onde o Galo joga desde 2007 final. Dos grandes brasileiros é o que em estadual mais está presente nas finais. Vale também para o Palmeiras, embora tenha vantagem considerável contra o Água Santa, que é um clube jovem como profissional, é um clube que inclusive começou mal o campeonato, né? O Água Santa começou perdendo para a Ferroviária em casa, que viria a ser rebaixado, depois perdeu feio para o Corinthians em Itaquera, depois empatou com o São Bento, que também seria rebaixado. Na 4ª rodada empatou na Vila Belmiro, onde brilhantemente ontem venceu nos pênaltis o Red Bull Bragantino do Flávio. No pior momento da história do Santos, só foi ganhar o 5º jogo contra a Portuguesa, que também fez um péssimo campeonato. Mas vive um momento muito bom, com uma sequência impressionante de resultados contra equipes que chegaram ao mata-mata, então está muito bem o Água Santa. Mas voltando ao Rio, o Fluminense hoje está melhor que o Flamengo, tem um trabalho consolidado e mais longevo, está com uma equipe mais equilibrada, até com alternativas táticas mais interessantes, jogando até mais bonito, até, não vou dizer que mais eficiente que o Palmeiras, mas mais bonito que o Palmeiras, até que o Galo, que está muito bem também. O Grêmio instável, o Internacional também se remontando, outras equipes aí se desmontando, como o Cruzeiro agora do Pepa. Então, assim, o Fluminense está muito bem, ok. Mas o Flamengo tem mais gente desequilibrada e com esse tempo todo o Vitor Pereira pode acertar o time. Ou pode continuar errando, né? Mas às vezes é melhor não ter tanto tempo, pelo que tem sido profundamente infeliz o Vitor Pereira no Flamengo, a ponto de ter saudades do Paulo Souza, que seria outro exagero, não chegar tanto, né? Mas pode virar o jogo, exatamente vencendo o Fla-Flu, que no ano passado deu o Fluminense, que nos últimos tantos anos tem sido o grande adversário no Rio de Janeiro. E olha que agora, com a chegada da SAF no Botafogo, com a chegada na SAF do Vasco, a coisa está mais equilibrada. Foi o mais equilibrado e mais legal estadual do Rio dos últimos anos. Mas continua dando a lógica. E hoje a lógica seria o Fluminense. Mas até lá, e com o amistoso da seleção pela frente, aguardemos cenas dos próximos capítulos. É até estranho, né, Bruno? A gente vê o Flamengo não sendo favorito no Campeonato Carioca, o que acontece há muitos anos. Sim. Que o Flamengo está muito frente economicamente, financeiramente. Agora, isso mostra a força do trabalho do Diniz, ou não só do Diniz, isso mostra também a competência da diretoria do Fluminense e também passando isso para o Mauro César, né? Porque a diretoria do Fluminense ela não tem o dinheiro, não foi a SAF, né? Não foi que nem Botafogo e Vasco. Veio uma SAF e botou dinheiro. Não. Eles foram se organizando e foram crescendo e hoje tem um time muito competitivo. O Fluminense ele ainda tem seus problemas financeiros, tanto que ele vende muito rápido seus jovens jogadores e barato. Luiz Henrique, que é muito bom, foi vendido para o Betis barato, está jogando bem na Espanha. O Matheus Martins, que depois entrou no lugar do Luiz Henrique, já foi vendido, está na Inglaterra, está no Watford, está na 2ª divisão. E até antes o João Pedro, também no Watford. O próprio Marcos Paulo, que está aí no São Paulo agora, que teve problema com o Rogério, também era da base e foi vendido rápido para o Atlético de Madrid. Kennedy. O Kennedy. Richarlison saiu também do Fluminense barato. Não era da base, mas saiu barato. Sim, veio do América, novinho, o Gerson. Então o Fluminense ainda está tentando se acertar. Ainda no ano passado, o Luiz Henrique e o Matheus Martins são vendas do ano passado. Então ainda é um time que não consegue segurar os seus jogadores por muito tempo e nem pedir muito, que é aquela coisa, se você vai vender alguma coisa e não precisa de dinheiro, você só vai vender se o cara pagar uma coisa muito boa, assim, não, eu nem precisava, mas o cara tá me oferecendo um absurdo. Mas quando você precisa de dinheiro, você vende por menos do que o seu produto vale. Eu acho que esse aqui vale tanto, mas estão me oferecendo menos, só que eu preciso da grana, então eu vou vender mesmo que por um valor menor do que deveria. Então o Fluminense ainda está se acertando, mas parece bem consciente das suas limitações, forma um time de acordo com o que pode, está disputando a Libertadores, vai disputar a Libertadores pelo 3º ano seguido, então, e sempre classificando via Campeonato Brasileiro, campeonato por pontos corridos, então mostra uma regularidade. O trabalho do Diniz é bom. O Diniz ele é um cara que foge um pouquinho da maneira convencional de jogar aqui no Brasil, e eu acho isso bom. Acho que com um time que não tem o mesmo recurso que outros, e hoje o Fluminense não tem os mesmos recursos do Flamengo e do Palmeiras, a maneira que você tem de competir no campo é tentar fazer diferente. Se você tem menos recursos que o outro, tem menos dinheiro, tem menos jogador e faz igualzinho o outro vai ganhar, porque ele é melhor. O que você pode tentar equilibrar? Fazer diferente. E o Diniz faz diferente. O Diniz com o São Paulo, um time mais ou menos, ele foi líder do campeonato. Perdeu depois, ok, perdeu. O normal seria perder. O anormal foi ser líder por muito tempo. O Fluminense ele foi 3º colocado. Foi a melhor campanha do Fluminense no Brasileiro desde que foi campeão em 2012, quando ainda tinha Unimed, era outro momento. E foi semifinalista da Copa do Brasil, que também não chegava desde 2015. Então, eu acho que tem o Fluminense que trabalha muito com o pé no chão, dentro do que ele pode, não faz loucura,
E o treinador é bom porque ele foge do convencional. E ele está crescendo também como treinador. E para competir com quem tem mais dinheiro e mais recurso que você tem que buscar algo diferente. Se você fizer igual o outro que é melhor que você, o outro vai ganhar. Então o Diniz, ele às vezes consegue algo fora da curva porque ele faz diferente.